Gravando. Senhores embargadores, senhores procuradores, senhores advogados, bom dia. Declaro aberta a 16ª sessão ordinária da segunda turma da Câmara Regional de Caruaru, aos 25 dias de maio de 2023, às 9h15. Inicialmente, indago dos senhores desembargadores, senhores procuradores, se há alguma impugnação quanto ao ato da sessão passada, e não havendo, fica a mesma homologada, desde logo. Vamos começar a sessão pelas sustentações orais. Há uma sustentação oral no processo 19 da pauta da relatora desembargador Evanildo. Sua Excelência me informa que este processo não pode ser julgado no dia de hoje, mas sim na próxima sessão do dia 31, a sessão extraordinária, dia 31. Então, há um advogado solicitante, o doutor Marcos Vilar de Carvalho, está presente? Doutor Marcos. Antônio Marcos Vilar de Carvalho, OAB 3536A, representa José Luiz dos Santos, é a apelação criminal 15648-35. O doutor Antônio Marcos Vilar de Carvalho está presente? Bom, então, este processo fica adiado para a sessão do próximo dia 31, às 9h, por videoconferência. Estou anunciando desde logo, imaginando que o advogado que pediu sustentação oral estaria presente, mas ele não está presente. Então, dando prosseguimento, chama a julgamento o habeas corpus 740-85, ordem da pauta é o 02. Em minha relatoria, o advogado solicitante é o doutor Augusto César Quaresma Oliveira Santos, OAB 50457. O doutor Augusto César está presente, estou vendo aqui que está presente. Doutor Augusto, seja bem-vindo à corte. Indagaria de Vossa Excelência se dispensaria a leitura do relatório. Seu microfone está desligado. Agora sim. Bom dia a todos os presentes, bom dia aos desembargadores, bom dia também aos assessores, aos colegas advogados, que eu também vejo que também se fazem presente aqui na sessão. Inicialmente, Excelências, para que não seja tomado muito do tempo precioso dos senhores, eu só queria fazer alguns apontamentos no que diz respeito ao HC 740-85. Doutor, bom dia, doutor, por gentileza. Eu indagaria de Vossa Excelência se dispensaria a leitura do relatório. Perfeito, dispensa. Pode ser dispensado, né? Sem ressalvas. Eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência pelo prazo regimental de até 10 minutos. Vossa Excelência pediria que Vossa Excelência declinasse seu nome completo, OAB e parte que representa para efeito de taquigrafia. Vossa Excelência está com a palavra, doutor. Perfeito. Dispensada a leitura do relatório, nós estamos demandando acerca do HC 740. Por gentileza, eu pediria que Vossa Excelência declinasse o seu nome, o IOB e parte que representa, por gentileza. Perfeito. Meu nome é Augusto César Quaresma Oliveira Santos, OAB 5457. Estou representando o paciente Josenildo Rodrigues da Silva, no HC 740-85 de 2023. Feitas essas observações iniciais, e já discutindo o que diz respeito ao mérito, Excelência, é bem verdade que existe uma prisão preventiva decretada nos autos do processo principal, que atualmente tramita na segunda vara criminal da comarca de Caruaru, estado de Pernambuco, em que nós estamos discutindo, por meio do remédio do habeas corpus, a necessidade dessa segregação cautelar através desse habeas corpus preventivo. Inicialmente, fazer os apontamentos no que diz respeito à prisão. É bem verdade que, de fato, a prisão preventiva é um instituto previsto tanto no Código de Processo Penal e também essa previsão de ser segregada à liberdade com estatura constitucional, mas é bem verdade que a gente discute a necessidade cautelar dessa prisão pelos aspectos que a gente vai passar a discutir agora e, sobretudo, também discutidos por ocasião
das nossas teses de matéria trazidas por ocasião do habeas corpus. É bem verdade que essa prisão preventiva, ela discute e se pauta, sobretudo, em elementos no que diz respeito à investigação realizada há 7 meses atrás, ou seja, nós estamos diante de uma prisão preventiva decretada sem a menor ausência de contemporaneidade no que diz respeito aos fatos atuais. Não há contemporaneidade que sustente essa prisão preventiva e, consequentemente, nós entendemos que não se faz necessária que ela efetivamente seja efetivada em face do paciente, uma vez que está pautada, sobretudo, em investigações que aconteceram por ocasião do ano de 2022. Após todas essas investigações que aconteceram em 2022, já concluídas por ocasião daquele ano, o inquérito policial foi concluído e também essas informações que constam do nosso habeas corpus demonstram que não há nenhum elemento que sustente em face do nosso paciente, Josenildo Rodrigues, que hoje é acusado formalmente por meio de denúncia já nos autos do processo principal. Todos eles previstos, com as peças principais também anexadas por ocasião do habeas corpus 740, dígito 85, que demonstram que existe uma acusação formal em seu desfavor pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, crimes previstos no artigo 33 e 35, todos eles da Lei 11.340 do ano de 2006. Em tese, se trata de 2 crimes sem a existência de violência ou grave ameaça. Então, nós entendemos também que isso é um ponto a favor do nosso paciente e que peça ser denunciado, ter sido denunciado por esses 2 ilícitos, artigo 33 e 35 da Lei de Drogas. Nós entendemos que, primeiro, não existe contemporaneidade entre o decreto de prisão preventiva que aconteceu com base em fatos investigados e que dizem respeito a ilícitos praticados por ocasião do ano de 2022. Segundo, que não existe também nos autos, tanto da denúncia e tudo isso muito explicado por ocasião do habeas corpus, indícios que levem a ele à prática desses ilícitos. Inclusive, a gente consegue demonstrar por ocasião do habeas corpus que todos os registros que foram feitos pela polícia especializada, por um órgão especializado, na verdade, da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, demonstram contatos entre ele, Josenildo, paciente, nesta ocasião, e a pessoa de um outro acusado, que não é parte desse habeas corpus, no sentido de haver um comércio no tocante a ele adquirir drogas para consumo pessoal. Isso tudo foi robustecido através de interceptações telefônicas autorizadas pelo juízo, que foram realizadas durante meses, mas que pelo inquérito policial e, sobretudo, muito bem demonstrado pelo relatório da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, não se conseguiu demonstrar que o paciente, Josenildo Rodrigues, ele de fato adquiriu droga para fins de mercância ou para fins de comércio ou qualquer um daqueles verbos previstos no crime do artigo 33 da Lei de Drogas. Ou seja, a gente entende que nesse contexto, diante daquilo que está aqui apresentado, não há nenhum tipo de incidência no que diz respeito ao crime de tráfico de drogas. Em que pese entender que esse não é um momento processual para isso, se consegue demonstrar que esta medida cautelar não tem sustentabilidade, porque não alcança os requisitos essenciais da prisão preventiva. Inclusive, prisão esta, que é uma medida excepcionalíssima quando se fala do nosso Estado Democrático de Direito. A gente está diante de uma prisão que não cumpre os requisitos, sobretudo no tocante a existência de contemporaneidade, inclusive requisito este previsto expressamente, sobretudo por ocasião do pacote anticrime, que trouxe como requisito legal para a prisão preventiva a existência e a presença de contemporaneidade para a prisão preventiva. No entanto, em que pese esse requisito previsto na lei, esta prisão preventiva aqui discutida diz respeito a fatos que supostamente aconteceram no decurso do ano de 2022. Inclusive, investigação policial, que já foi concluída também por ocasião do ano de 2022, e a denúncia apresentada recentemente já no ano de 2023. Ou seja, os supostos fatos não são contemporâneos, não existe razoabilidade para que seja apresentada e cumprida esta prisão preventiva. É por essa razão que a gente, por meio de habeas corpus, discute a necessidade dessa prisão, sustentando que ela deve ser, portanto, revogada por este Poder Judiciário através da expedição de salvo-conduto. São essas as teses de mérito, excelência, que são pertinentes a ser trazidas por essa ocasião. Agradeço a participação do advogado Augusto Quaresma. Passo a exarar o meu voto. Vou fazer a leitura aqui apenas do
do acórdão, porque ele é exauriente e como a situação já é conhecida da corte, todos já tiveram acesso ao meu voto. Penal e processual penal, habeas corpus, tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado, apontados em quais elementos se baseou a decisão da prisão preventiva. Réu foragido. A defesa sustenta que não há contemporaneidade da prisão. O réu está foragido. Como é que se pode dizer que não há contemporaneidade? A fuga do réu, que se encontra foragido até hoje, é a prova mais eloquente da necessidade da custódia. Prossigamos. Representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público pela prisão preventiva do paciente. A ausência de contemporaneidade, não ocorrência. Precedente do STJ, ordem denegada. Hipótese 1. Hipótese que foi decretada a prisão preventiva do então suspeito da paciente após a representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público. Os indícios apontam para a prática constante do tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo. Trata-se de réu foragido. Segundo, ao cautelar extrema lastreia sem fundamentação isda, pois o juiz, o ACO, consignou a presença do fumus comis delicti, com base em acervo probatório dos autos, bem como consignou que o perigo no estado de liberdade do paciente emerge das evidências contidas nos autos. 3. A decisão pela prisão preventiva obedeceu aos requisitos do artigo 311 do Processo Penal, pois foi proferida após a representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público que opinou pela decretação da cautelar extrema. Não há de se falar em ausência de contemporaneidade quando os indícios apontam para a prática reiterada de crimes e o réu está foragido. Tudo evidenciar a permanência do risco à garantia da ordem pública e a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Precedente do STJ, ordem denegada. Desembargador Luciano Campos, como vota Vossa Excelência? Está desligado. Agora está desligado o microfone. Olha, pedido venha ao nobre advogado, acompanhe Vossa Excelência na íntegra. Parabenizo pelo voto. Desembargador Evanildo. Eu acompanho Vossa Excelência. Proclama então o resultado. A turma, à unanimidade de votos, denegou a ordem de habeas corpus no termo do voto do relator. Agradeço a participação do doutor Augusto Quaresma e até uma outra oportunidade. Bom dia para o senhor. Há o processo 7 da pauta, em que recebo a informação que o advogado estaria desistindo da citação oral e queria apenas acompanhar o julgamento. Então, este processo, o 7 da pauta, não há nenhuma divergência com relação a esse ponto. Eu vou apenas, então, proclamar o resultado deste habeas corpus. Vou fazer a leitura aqui da ementa. Penal, processual penal, habeas corpus, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, nulidade da prisão em flagrante, emprego de tortura pelos policiais, incursão probatória vedada em sede de habeas corpus, precedente do STJ, ordem denegada. Hipótese em que o réu paciente foi preso em flagrante traficando drogas com utilização de arma de fogo. Alega que foi torturado pelos policiais e, em razão disso, requer que seja reconhecida a nulidade da prisão em flagrante com a sua consequente soltura. 2. Consta dos autos que foram registradas informações da possível ilegalidade do abuso da prisão, inclusive com a ciência do Ministério Público, que requeriu a expedição de ofício para que o ocorrido fosse devidamente apurado. Entretanto, a análise de possível ocorrência de tortura por parte dos policiais na prisão em flagrante demanda revolvimento de provas, que não é viável em sede de habeas corpus, precedente do STJ. Ordem denegada, decisão unânime. A míngua de qualquer registro contrário. Então, proclama o resultado, habeas corpus, o 7 da pauta é o 1021-41-2023, ordem denegada à unanimidade de votos. É a proclamação do resultado. Um outro processo na sequência seria objeto de citação oral da relatora do desembargador Evanildo, seria o 19,
mas como já foi anunciado anteriormente, Sua Excelência pede o seu adiamento para a próxima sessão, ele permaneça na pauta e permaneça na pauta do dia 31. Já foi anunciado este resultado, essa proclamação. Chama a julgamento agora o agravo interno no agravo de instrumento 3024-3/22. Ordem da pauta é o 40, da relatora desembargador Evanildo. Advogada solicitante, a doutora Fernanda Daniele Rezende Cavalcante. Doutora Fernanda está presente? Parte que representa Maria da Penha Zeferino. Doutora Maria Fernanda está presente? Aliás, doutora Fernanda Daniele Rezende está presente? Doutor, não vejo não, ela na sala. Desembargador Evanildo, me parece que esse processo também não há nenhum destaque. Vossa Excelência poderia propor o resultado desde logo com relação a esse preto da pauta? Pois não, senhor presidente. No sentido de negar provimento ao agravo interno do município. Decisão à unanimidade. Há um outro processo aqui com pedido de sustentação oral, que parece também da mesma advogada. O 14 físico e o 15 físicos. O agravo na apelação 567374 físico e o 567403 físico. A advogada não está presente, é isso? Também não há divergência com relação a esses dois processos. Vossa Excelência poderia proclamar o resultado, desembargador Evanildo, na apelação no agravo, no agravo 567374, dígito 1, 567374 físico. Pois não, desembargador. Pois não, senhor presidente. Perdoe. Na hipótese aqui foi dado provimento ao agravo interno. Nas duas situações, é isso? É o 5674-7374 e 567403. Dado provimento... Isso. Ok. Nos processos 14 e 15 da pauta física da relatora desembargador Evanildo Coelho, foi dado provimento aos agravos nos termos do voto de Sua Excelência. Decisão unânime. A doutora, a apelação 2740-27/2011 da relatoria, de minha relatoria, é o 86 da pauta do PJE. A advogada também, doutora Fernanda Daniela Rezende. Ela não está presente? Não está presente, doutora Fernanda? Não, doutor. Tem este e tem mais Uhum. vários processos em que a advogada pediu sustentação oral. Então, vou fazer a proclamação do 86, o 87 também é da relatoria, de minha relatoria, mas com pedido de sustentação oral dela. Então, o 86 trata de apelação 2740-27/2011, da comarca de Gravatá. Não há nenhum destaque ou divergência. A conclusão deste recurso é não provimento do recurso, mantendo intacta a sentença vergastada. Decisão unânime. O 87, também de minha relatoria, a advogada que solicitou a sustentação oral não está presente. Eu vou também anunciar o julgamento. Não há nenhum destaque com relação a esse processo. Posso igualmente anunciar o julgamento, o resultado. Foi dado provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Decisão unânime. Proclamo o resultado. Na apelação 283472,
2011, apelante município de Gravatá e apelado Marilene Alves Rodrigues da Silva, é o número 87 da pauta, foi dado provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Decisão unânime. Desembargador Evanildo, tem outro agora também, que é um pedido de sustentação oral da doutora Fernanda Daniele Rezende Cavalcante. É o 123 da pauta. Me parece não há nenhum destaque. Meu voto é igual ao anterior de Vossa Excelência. Dando provimento ao apelo. Na apelação 2708-22, ordem da pauta é o 123, da relatora desembargador Evanildo, foi dado provimento ao apelo nos termos do voto do relator, decisão unânime. Agora, exame necessário 572519, é um processo físico da relatora desembargador Evanildo Coelho, advogado solicitante é Felipe Augusto Vasconcelos Caraciolo. Estou presente, excelência. Ok. Doutor Felipe, Vossa Excelência representa a parte... Câmara de Vereadores. Certo, é o recorrido, não é isso? Desembargador, qual é o número dele na pauta? Esse é processo físico. Tem número? É o 20. Ok. É o 20 da pauta física. Muito obrigado. Da relatora desembargador Evanildo Coelho. Há algum registro de destaque nesses processos? Não, doutor. Não? Não. Desembargador Evanildo, há um anúncio aqui que talvez não houvesse necessidade. Perfeito. Perfeito. Exato. Foi dado provimento aí ao reexame necessário, promovido pelo recorrente. Vossa Excelência, doutor, dispensaria a sustentação oral? Não, excelência, é porque assim, não houve apelo das partes, aí reexame necessário, mas aí tinha essa questão preliminar da nulidade. Se for nesse sentido, não tem problema. Aí eu não vou sustentar, não. Seria só no caso de um provimento de mérito, né? Que aí a gente iria sustentar. Mas como é a preliminar de nulidade por falta de citação do município, aí retornar os autos, aí sem problemas. Perfeito, foi isso mesmo. Qual é a proclamação dos resultados, Evanildo, por gentileza? Dar provimento ao reexame necessário, por da nulidade. Acolher da nulidade. Doutor, Perfeito. dispensaria não vou fazer sustentação. Satisfeito. Obrigado, excelência. Bom dia. Resultado, decisão unânime. Obrigado, doutor Felipe. Até outra oportunidade. Há um outro pedido aqui de sustentação oral. É o 21 da pauta. O 21 da pauta é a apelação 5730781, um processo físico da relatora desembargador Evanildo Coelho Araújo Filho. O advogado solicitante é doutor Hugo Leonardo Montanha Nazário. A parte que representa é a Companhia Energética de Pernambuco. Perfeito. Aqui que o doutor Hugo está presente. É o processo físico 21 da pauta. É uma apelação 5730781, isto 1. Doutor Hugo, Vossa Excelência dispensaria a leitura do relatório? Com certeza, doutor Nani. Pediria, então, que Vossa Excelência declinasse seu nome completo, OAB, parte que representa, para efeito de registro de taquigrafia. Vossa Excelência está com a palavra. Pois não. Muito obrigado. Pediria que Vossa Excelência declinasse seu nome, OAB e parte que representa. Pois não. Nome completo, Hugo Leonardo Montanha Nazário. O número da minha OAB é 17553, da seccional daqui de Pernambuco. E eu estou representando os interesses da Neoenergia Pernambuco, que é a concessionária de energia elétrica do Estado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente dessa segunda turma, por meio do qual eu saúdo os demais pares,
Eu gostaria de saudar também o ilustre representante do Ministério Público, que, na pessoa do Dr. Edson, e a doutora Procuradora de Justiça, aqui presente, doutora Ana Maria, muito bom dia, aos colegas e eventuários também. O tema que se apresenta aqui hoje realmente não é novidade, inclusive eu tive a oportunidade, para não dizer a honra, de já discutir o tema perante essa turma, inclusive na presidência do desembargador Honório, que se trata da possibilidade ou não é, digamos assim, interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica para ente público e em casos de serviços que seriam, em tese, considerados essenciais, mas, na verdade, não o são. Tá? A apelação que se presta nesse sentido pretende discutir justamente isso. Eu já, inclusive, tive, como eu narrei anteriormente, a oportunidade de discutir essa situação perante essa mesma turma, e eu levantei uma questão que, inclusive, o desembargador Honório, de forma muito própria, ele me fez pensar naquela oportunidade, porém, eu já havia terminado a minha citação oral e ele levantou uma questão bem humanista. Naquela oportunidade, ele disse assim: doutor, imagine a seguinte situação. Se nós permitíssemos, por exemplo, interromper o fornecimento de energia de um hospital. Isso ficou gravado na minha cabeça e, infelizmente, como eu já havia terminado a minha citação oral, eu não tive a oportunidade de apresentar a Vossa Excelência novos argumentos. Essa preocupação de Vossa Excelência também é a preocupação da ANEEL. O meu cliente, ele trabalha num ambiente altamente regulado. A discricionariedade do meu cliente, ela é completamente limitada pelas regulamentações da ANEEL. Recentemente, Excelência, e aí eu gostaria de tratar disso pessoalmente, até com Vossa Excelência. Recentemente, Excelência, em 2021, foi editada a Resolução 1000. E na Resolução 1000, no seu artigo 2º, a partir do seu inciso 44, salvo engano, existe toda uma apresentação dos serviços que são considerados essenciais. E que a distribuidora, por força dessa questão da limitação de sua discricionariedade, ela não pode interromper. E os hospitais estão incluídos. O que eu pedi naquela época, eu torno a pedir mais uma vez a Vossa Excelência, é esse novo olhar. A concessionária, ela não pode tudo. Existe uma limitação. E no pouco que ela pode, existe esse cerceamento. No pouco que ela pode. Iluminação pública, Excelências, não é considerado mais serviço essencial. A ANEEL, ela tem a competência de regular a produção e distribuição de energia elétrica. É uma competência constitucional e infraconstitucional. Houve estudos para se editar essa norma. Houve audiências públicas. O que se pretende aqui não é apagar efetivamente uma cidade inteira. Isso não existe. O que se põe em discussão é o direito que a concessionária teria de pressionar o gestor público a fazer bom uso de um tributo de natureza vinculada. Ou seja, fazer um trabalho que é a obrigação dele. Quando se traz para a concessionária o ônus de aguardar o processo, todo um processo de conhecimento, toda uma ação de cobrança, ou numa perspectiva mais célere, numa ação monitória, você traz prejuízos para toda a coletividade, não só do município de Bom Conselho, que é o apelado nesse processo. Coletividade do Estado de Pernambuco como um todo. Inclusive, eu levantei essa questão na última sustentação oral que fiz, e hoje, recentemente, na verdade, agora em maio, no começo de maio, a ANEEL aprovou um aumento de 8,16% para a tarifa B no estado inteiro. E eu afirmei a Vossas Excelências naquela ocasião, e vou reafirmar nesse momento, que uma boa parte dos prejuízos que a concessionária toma por má gestão pública, por irresponsabilidade de gestores públicos, está sendo repassada para toda a coletividade. Existem, obviamente,
o conflito de interesses aí. Mas não estamos tratando do interesse do particular enquanto meu cliente. O engraçado da situação como um todo é que é como se eu não estivesse aqui defendendo os interesses somente do meu cliente. É como se eu estivesse aqui defendendo os interesses da sociedade pernambucana como um todo. Porque esse tipo de má gestão, ele afeta a sociedade no geral. Todos nós aqui estamos pagando pela má gestão do município de Bom Conselho. É correto afirmar, inclusive eu gostaria até de fazer minhas as palavras do ministro Luiz Fux, quando ele disse assim: o direito é aquilo que os tribunais dizem que ele é. De fato, o que se pretende com a presente instituição oral é uma nova visão, é que se traga à discussão, mais uma vez, esse tipo de situação, que se autorize a concessionária, ainda que se limite. Por exemplo, Vossas Excelências poderiam dar provimento ao recurso para autorizar a concessionária, a cliente, a suspender ou interromper o fornecimento de energia de até 10% da iluminação pública de uma cidade inteira. 5%. Mas nada, da forma como se está, Vossas Excelências impedem que a concessionária utilize de um meio legal, para pressionar o poder público a cumprir o seu dever. Não se está pedindo aqui nada ilegal, Excelências. Muito ao contrário. Se está aqui a pleitear que se dê o direito da concessionária de fazer uso de um mecanismo previsto em norma para compelir um mau gestor a cumprir com sua obrigação. Não se pretende aqui colocar a população de uma edilidade inteira em risco. Não se pretende aqui a suspender nenhum serviço cuja norma considera como essencial. Mais uma vez, eu gostaria de repisar. A grande maioria dos municípios desse país faz uso da CIP, da Contribuição de Iluminação Pública. O agente arrecadador, no caso do estado de Pernambuco, é o meu cliente. Nós arrecadamos a CIP, repassamos ao município, e o município, ao invés de pagar as faturas de energia elétrica referentes à iluminação pública por uma imposição da própria norma municipal, desvia esse valor para uma outra finalidade e deixa a conta em aberto. Por quê? Porque é de ciência que o entendimento, pelo menos até o presente momento, do Poder Judiciário é que iluminação pública é serviço essencial e que não pode ser interrompido. A concessionária não pode pressionar, a não ser num processo judicial cuja repercussão social é mínima ou quase nenhuma. Convenhamos, Excelências, políticos nesse país têm o péssimo hábito de cumprir com as suas obrigações quando pressionados pela mídia e pelo povo. Infelizmente, isso é uma verdade. Infelizmente. Eu não quero parecer cansativo nem repetitivo. Eu já apresentei os meus argumentos. Vossas Excelências já têm ciência dos nossos argumentos. E eu rogo a Vossas Excelências que nos deem essa oportunidade de trazer à discussão esse fato, de reconhecer o direito que é trazido para a concessionária pela sua agência reguladora, pelo órgão máximo a qual ela responde. Nos permitam fazer uso desse direito. Existe uma notificação prévia, Excelências, antes de fazer qualquer tipo de interrupção de fornecimento de energia elétrica. A concessionária é obrigada, a 15 dias antes, notificar o poder público sob pena de nulidade daquele ato.
Então, nós somos obrigados a notificar, informar o gestor. Gestor, o senhor está devendo, as contas são essas. Trata-se de despesa corrente, já existe previsão orçamentária para pagamento. Energia elétrica, diante da sua essencialidade no mundo pós-moderno, tornou a questão orçamentária como despesa corrente. Nem essa desculpa o poder público pode dizer, doutor, não existe provisão no orçamento para pagamento de energia elétrica. Isso não existe. Houve uma dotação orçamentária, houve a realização de um empenho, muitas vezes há até a liquidação daquele empenho, mas não há nem a ordem de pagamento, nem o pagamento. Esse dinheiro foi parar onde? Toda a população de Bom Conselho está sendo prejudicada nessa situação. E, em consequente, toda a população pernambucana. Excelência, olha, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu sei que o tema é polêmico, eu sei que o tema é difícil de ser enfrentado. Eu estou aqui cumprindo com o meu dever enquanto advogado, enquanto cidadão pernambucano, de me conformar, na verdade, que situações como essa perdurem. Nós todos pagamos nossos impostos, nós todos queremos ver serviços públicos adequados. E no caso em tela, o meu cliente, prestou e vem prestando um serviço altamente adequado ao município de Bom Conselho e não está tendo a sua contraprestação. E a repercussão dessa má gestão se dá em desfavor de toda a coletividade. Mais uma vez, eu agradeço a toda a atenção que Vossas Excelências me dispensaram e rogo pelo provimento do recurso e, de repente, que se produza um efeito não tão, digamos assim, incisivo, mas que se permita, sim, que a concessionária possa interromper o fornecimento de energia elétrica, ainda que se limitando a um determinado percentual, né? Eu solicito o provimento do recurso e permaneço à disposição de Vossas Excelências para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Muitíssimo obrigado. Eu agradeço a participação do doutor Hugo Nazário e devolvo a palavra, obviamente, ao relator, desembargador Evanildo Coelho. Microfone desligado, desembargador Evanildo. Me perdoe. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui reitero minhas considerações iniciais à Vossa Excelência, ao desembargador Luciano. Seja muito bem-vindo a essa corte de segundo grau que atua em Caruaru, a doutora Ana, a procuradora, a doutora Ana Maria, ao doutor Edson, meu grande amigo, e, em especial, ao doutor Hugo Nazário, que fez uma brilhante apresentação, como fez outrora. E, inclusive, doutor Hugo, isso já é um tema, acho que bastante mastigado, e já foi deveras discutido aqui, pelo menos nessa segunda turma. Duas coisas que me chamam a atenção, vou pedir ainda até para ler a emenda, mas antes queria ressaltar duas considerações breves. A primeira é que Vossa Excelência mesmo falou que há outros meios de cobrança de débitos, se não cota. Então, esse é um fator que acho que até benéfico à população. Não estou falando do gestor, até porque as gestões, elas passam, elas não ficam, elas passam e outros assumem. E o segundo tema, e a segunda consideração, é exatamente que esse corte coloque em risco a população, no caso de Bom Conselho. Isso foi muito bem tratado na decisão de primeiro grau. O magistrado não foi omisso nesse sentido, ele falou especificamente as situações de risco. Mas, seguindo com o meu voto, não se mostra razoável possibilitar o acesso dos munícipes a serviços essenciais, em especial o de iluminação pública, com o objetivo de forçar a municipalidade a efetuar o pagamento de eventuais débitos. Ora, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular deve reger a atividade estatal no sentido de priorizar sempre a coletividade. Em outras palavras, em um eventual conflito entre o público e o privado, a administração pública deve sempre atender, primeiramente, o interesse público. O não fornecimento de energia elétrica aos entes públicos é medida possível. No entanto,
deve ser assegurado o pleno funcionamento de unidades essenciais da comunidade, como hospitais, escolas, creches, fontes de abastecimento e, sobretudo, o serviço de iluminação pública. Embora o corte seja possível, por se tratar de exercício regular de direito contratual, lastreado na inadimplência da parte autora, não pode prejudicar os serviços essenciais, devendo a concessionária de energia elétrica fazer uso de outros meios legítimos de cobrança de débitos pretéritos não pagos. E assim sendo, eu voto, senhor presidente, por negar provimento ao recurso da Companhia Energética de Pernambuco. É assim como me manifesto, devolvendo a palavra à presidência. Muito obrigado. Está em discussão. Queria enfatizar, antes de colocar em discussão, essa questão é muito conhecida, já foi debatida à exaustão, e me parece até que é objeto de repetitivo dos tribunais superiores. O que impediria, em tese, esta corte de se contrapor a essas decisões dos tribunais superiores? O que se está a decidir aqui não é que o município se aproprie dos valores. Não se está a defender isso. O que se está a defender aqui, de acordo com as decisões dos tribunais superiores e desta segunda turma, reiteradas decisões nossas, é no sentido de que, em determinadas situações, a companhia Neoenergia, ela não pode, assim como outras concessionárias de serviço público semelhantes, ela não pode simplesmente interromper o fornecimento da energia em determinadas situações. Não se está aqui a propugnar o calote. Não é nada disso. A concessionária pode e deve cobrar, sim, o que lhe é devido. Isso nenhum tribunal disse diferente. O que se está a defender é que ela simplesmente não pode interromper o fornecimento em situações em que o punido vai ser a sociedade, a comunidade. É essa situação. Este é um ônus que existe em face de quem é um concessionário de um serviço público. Este é o ônus. Essa situação. Interromper apenas. Não é que pode. Não, vai dar o calote, a prefeitura vai dar o calote. Não se trata disso. Ninguém está aqui a defender isso. É apenas e tão somente ela não pode interromper o fornecimento. Ela executa a dívida normalmente, como qualquer outro credor faz. Como qualquer outro credor faz. É essa situação. Simplesmente, não se está a dizer diferente. Agora, o que se quer é o quê? É a via oblíqua, mais fácil, simplesmente interromper o serviço para forçar o pagamento. É isso que se quer. Mas ninguém está dizendo, ninguém está defendendo. E veja uma coisa, em detrimento de setores essenciais, porque isso é inaceitável. Conforme jurisprudência mansa e pacífica dos tribunais, de todos os tribunais do Brasil, com relação a essa matéria. Eu não poderia deixar de fazer essas considerações em resgate da verdade, porque o fato não é, ninguém está aqui a defender calote, tá? Não é isso. O que se defende é da impossibilidade de a concessionária vir interromper o fornecimento de energia e serviços essenciais. É isso, tão somente isso. Ela pode executar, por que não executa a dívida normalmente? Como qualquer outra dívida, faça normalmente, é só isso. É isso. Desembargador Luciano. Está desligado. Senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, nobre advogado, senhores presentes, eu estou de inteiro acordo com o voto do eminente relator e das considerações feitas por Vossa Excelência, uma vez que eu entendo que se a comunidade de frente, embora seja município,
não é a população não pode ser sacrificada pelo um ato de responsabilidade do gestor. Cabe à apelante ela recorrer aos meios necessários, meios legais, que é a cobrança, mas jamais punir o cidadão comum. Por essa razão, acompanhe na íntegra o voto do eminente relator. Também acompanho o voto de Sua Excelência, desembargador relator. No caso, negando o provimento ao apelo. É isso, desembargador? Então, proclamo o resultado da unanimidade de votos. A turma negou o provimento ao apelo nos termos do voto do relator. Agradeço mais uma vez a participação do doutor Hugo Nazário. Até uma outra oportunidade. Tenha um bom dia, doutor. Muito obrigado. Bom dia, bom trabalho a todos. Senhor presidente, bom dia. Desembargador Demócrito, seja muito bem-vindo. Vossa Excelência presente Muito aqui. obrigado. Vamos dar Bom prioridade. dia, desembargadores Bom dia. Evanildo. Vejo aqui o novel desembargador e amigo Luciano Campos. É uma satisfação encontrá-lo aqui. Doutor Edson Guerra. Bom dia a todos. Prazer, bom dia. Bom Bom dia. dia, desembargador Demócrito. Desembargador Demócrito, temos aqui uma sustentação oral, mas eu vou interromper para dar prioridade a Vossa Excelência. Na verdade, no caso de Vossa Excelência, é apenas, não há nenhum destaque. Os processos que Vossa Excelência atua, eu posso apenas proclamar o resultado. A composição, no caso desses processos, é com o desembargador Demócrito, comigo e com o desembargador Evanildo. São os processos físicos, o 4, o 5, o 6, o 7, o 13 e o 17. Nesses processos não há nenhum destaque, nenhuma divergência. Então, eles proclamam o resultado, eles são julgados à unanimidade nos termos dos votos dos seus respectivos relatores. Há os processos do PJE também, com participação do desembargador Demócrito. Os processos 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Também não há nenhum registro de destaque nesses processos. Então, esses processos também consideram-se julgados à unanimidade de voto nos termos dos votos dos seus respectivos relatores. Desembargador Demócrito encerra a participação de Vossa Excelência e receba o nosso abraço. Depois, tem mais algum, Fred? É o anúncio do 12, é logo o primeiro, que ele pede adiamento. Ao 12. Ah, tá. Sim. Ao 12 ainda, o embargo de declaração na apelação, o 550, 820-7, da relatora do desembargador Demócrito, a pedido da relatoria, esse processo está sendo adiado para a próxima sessão, designada para o dia 8 de junho. Então, ele vai permanecer, está sendo adiado para a próxima sessão designada para o dia 8 de junho de 2023. Eu acho que com isso encerra a participação do desembargador Demócrito, Isso. a quem desejo um bom dia. Pois não, senhor presidente, eu agradeço a atenção de sempre e me despeço aqui, então, peço licença para sair da sala virtual, deixando aqui um abraço a todos, especialmente aos desembargadores Evanildo, Luciano, Vossa Excelência e doutor Edson. Forte abraço a todos, tenham todos um bom dia, bom trabalho. Bom dia. Abraço, desembargador. Bom dia. Bom dia. Dando prosseguimento à sessão, chamo a julgamento a apelação 3698-63-2021. É o 142 da pauta PJE, da relatora desembargador Evanildo Coelho. O advogado solicitante é o doutor Júlio Quirino do Nascimento. O doutor Júlio está presente? Estou vendo aqui, sim. Sim, Excelência. Doutor Júlio, Vossa Excelência dispensaria a leitura do relatório? Sim, Excelência. Sem problemas. Pediria que Vossa Excelência declinasse seu nome completo, OAB e parte que representa, para efeito de taquigrafia. Vossa Excelência está com a palavra, pelo prazo regimental. Além da Câmara, saúdo a todos na pessoa do excelentíssimo doutor presidente. Sou Júlio Quirino do Nascimento, advogado inscrito na OAB-PE, sobre o número
52.228, representando hoje a pessoa de Elisete Ferreira da Silva. Trata-se do processo sobre o número 3698-63-2021, 817-2480, onde a presente ação de indenização por danos morais e materiais tem como objeto a deterioração do veículo pertencente à apelante que estava sobre a guarda do Estado. A autora, ora apelante, proprietária da motocicleta CG 160 FAN, conforme demonstra a documentação anexa aos autos, e é necessário se atentar a alguns pontos chaves desse caso. A motocicleta ela foi retirada da concessionária 0 km no dia 7 de agosto de 2019. Ocorre que, após apenas 5 dias, no dia 12 de agosto, o seu filho pegou a motocicleta sem a sua permissão e acabou sendo detido pela Polícia Militar em via pública, portando entorpecentes. Diante disso, o filho da apelante foi recolhido à penitenciária de Caruaru e a motocicleta ficou apreendida, aguardando decisão judicial. A apelante se habilitou no processo criminal que corria na 3ª Vara Criminal aqui da comarca de Caruaru e solicitou a restituição do bem. A douta juíza da 3ª Vara, analisando toda a documentação, proferiu uma decisão determinando a restituição do bem, tendo em vista que pertencia a terceiro de boa-fé, ora a genitora do acusado. Diante dessa situação, a genitora fez o recolhimento do termo de devolução e se dirigiu ao pátio aqui em Caruaru, onde ficam armazenados os veículos que aguardam decisão judicial. Ocorre que, chegando lá, a apelante foi surpreendida, Excelências, com um cenário deplorável de diversos veículos destruídos, centenas de motocicletas emparelhadas uma por cima da outra, sem qualquer protocolo de segurança e zelo. Importante frisar também que nenhum funcionário ali que se fazia presente no pátio acompanhou a autora no momento da restituição. Pelo contrário, ela, ao se dirigir a um dos funcionários apresentando o termo de restituição, teve que ouvir a seguinte informação: se você conseguir achar, ela é sua. E, diante disso, a autora, apenas acompanhada de 2 colegas, foi em busca da motocicleta, só conseguindo localizar após cerca de 1 hora, através da numeração do chassi, pois a motocicleta estava irreconhecível, servindo apenas para sucata, pois só estava realmente a carcaça da moto. A moto foi localizada sem as rodas, sem os pneus, sem os retrovisores, com o tanque totalmente amassado, entre outras diversas deteriorações. Em sede de contestação, o requerido, ora apelado, alegou que não há prova do agravamento que teria sido submetido à motocicleta após o seu recolhimento ao depósito, e que não há provas das reais condições do veículo no momento em que foi apreendido. E essa argumentação foi acatada pelo juiz de primeiro grau, pois em sua sentença ele justifica a improcedência do pedido se apegando ao fato de que não há provas das reais condições do veículo no momento em que foi apreendido. Nobres julgadores, todas as provas contidas nos autos demonstram claramente que a deterioração do veículo em questão não se deu apenas em razão da má conservação por parte do poder público, ou simplesmente pelo decurso do tempo, mas principalmente em decorrência da ação humana, pois, conforme já dito, a motocicleta tinha sido retirada da concessionária 5 dias antes do acontecido, em estado de 0 km. E as imagens anexas aos autos são claras que seria impossível que uma pessoa destruísse um veículo
em apenas 5 dias de uso, sem que tivesse ocorrido algum acidente, o que não foi o caso, pois no momento da apreensão, a motocicleta estava em perfeito estado de conservação. As imagens também são claras que a motocicleta, ela se deteriorou enquanto estava apreendida pelo poder público. A nossa jurisprudência é clara ao elucidar que é responsabilidade objetiva do Estado o dever de guardar e conservar o bem depositado. Na jurisprudência do STJ, mencionada na exordial deste processo, a mesma aduz que, se a prova produzida na fase de conhecimento e na instrução revela que a deterioração do veículo não ocorreu em razão da ação do tempo, mas de ação humana, cabe ao Estado o dever de indenizar o proprietário no valor do mercado do bem. Excelências, denota-se que o veículo foi encontrado sem os pneus e sem as rodas. Como seria possível que o filho da apelante estivesse com a moto em via pública no momento que foi abordado pela polícia militar, sem os 2 pneus e sem as 2 rodas? É evidente que, além da deterioração do veículo, houve furtos de algumas peças, pois somente através de ação humana é que tais objetos poderiam se desprender do veículo. Excelências, eu tive a oportunidade de ir pessoalmente ao pátio onde ficam armazenados esses veículos apreendidos que aguardam decisão judicial, e é, com todo respeito, uma vergonha. É um descaso, são veículos novos que ficam sem praticamente todas as peças. Eles roubam bateria, retrovisor, pneu, rodas, enfim, fica um total descaso. E ao permitir o depósito de automóveis particulares, sabendo não ter condições de zelar pela sua integridade, o Estado omitiu-se em seu dever de guarda e vigilância, assumindo o risco por danos futuros e a obrigação de indenizá-los. Em virtude do que aqui foi exposto, requer o presente recurso de apelação seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida no sentido de acolher o pedido inicial da autora ora apelante, por ser medida de inteira justiça. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradeço a participação do doutor Júlio Quirino e concedo a palavra ao eminente relator, desembargador Evanildo Coelho. Muito obrigado, senhor presidente, reiterando mais uma vez as saudações inaugurais à Vossa Excelência, ao desembargador Luciano, à procuradora Ana, ao procurador Edson, e também às advogadas e advogados das excelências que se encontram em sessão, e em especial ao doutor Júlio Quirino. Eu lancei meu voto da seguinte forma. O caso em tela aborda a controvérsia em torno da responsabilidade civil em razão de alegados danos materiais ocasionados em motocicleta Honda CG 160 FAM, apreendida e sob custódia do Estado de Pernambuco, fatos que também teriam implicado danos morais à apelante. Analisando os autos, a autora apenas demonstrou a condição do bem quando de sua devolução, conforme fotografias no ID 267-18069 e auto-entrega no ID 267-18067. Para ferir a responsabilidade civil em tela, deveria a autora promover a comprovação do real estado do bem à época da apreensão. Contudo, apenas apostou a nota fiscal da motocicleta apreendida, informando que a compra havia sido efetivada dias antes da apreensão. Nessa toada, a despeito de a motocicleta ter apenas 5 dias de uso, não dá para presumir o real estado do veículo quando da apreensão. Sob essa perspectiva, a responsabilidade em torno da indenização por danos materiais não pode se dar por presunção, demandando efetiva comprovação. Nesse contexto, eu anexei ao meu voto jurisprudência que segue esse entendimento. No âmbito da responsabilidade civil estatal,
além de exigir-se a prova sobre a conduta, o dano e o nexo causal, com base nos artigos 186 e 297 do Código Civil, a jurisprudência dos tribunais superiores adota a teoria do dano direto e imediato ou da interrupção do nexo causal. Dessa maneira, para a configuração do dever imediatório, o dano deve decorrer diretamente da conduta estatal. E aí também peço bem para não ler a jurisprudência que anexei para registrar meu voto e seguir com o mesmo. Pois bem, com base em tais premissas, a conduta imputada ao Estado de Pernambuco não foi minimamente comprovada pelo autor, notadamente pela ausência de prova em torno da condição do bem quando da apreensão. Assim, sem o ônus da autora, na forma do artigo 376, inciso 1 do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, comando por ela preterido. Saliente que, intimado, o autor, por meio de petição ID 267-18098, informou que, aspas, não pretende produzir provas e requerer o julgamento antecipado do mérito nos termos do inciso 1, artigo 355 do novo Código de Processo Civil, evidenciando o descumprimento do ônus processual mencionado. Ausentes tais requisitos para a caracterização da responsabilidade civil do ente político, não restou comprovada a ocorrência de danos materiais, prejudicando, pelo mesmo fundamento, a pretensão quanto à indenização por danos morais, dada a prejudicialidade. Diante do exposto, senhor presidente, meu voto é no sentido de negar o provimento da apelação. Ultrapassando até essa seara financeira, me chamou a atenção o fato do desembargador Honório, do desembargador Luciano, que são os procuradores, a questão da moto ter sido apreendida em decorrência de uma abordagem policial onde havia droga. Salvo engano, o nosso advogado, doutor Quirino, falou que o filho da proprietária parece que foi recolhido ao cárcere em Caruaru. Não cabe aqui, não é o fato, mas só para uma questão de lembrança, se houve a hipótese de tráfico, e aquilo que a juíza de primeiro grau deva ter constatado isso, eu não sei se foi tráfico ou uso, mas, de qualquer forma, a gente sabe que a lei de tráfico sobre drogas, ela enfatiza a situação de que, em sendo constatada essa situação, e aqui eu não posso afirmar, também não sei se o doutor pode, há evidente perdimento do bem em prol da União, uma hipótese desse tipo. Não é o que a gente está tratando, mas estou tentando relembrar e ver que a situação também não fica só adstrita à seara fazendária, mas também à seara criminal. Na seara fazendária, meu voto, senhor presidente, foi negar provimento ao apelo. Muito obrigado e devolvo a palavra a você. Desembargador, o relator nega provimento ao apelo. Está em discussão. Desembargador Luciano. Senhor presidente, senhor relator, senhor advogado, doutor representante do Ministério Público. Mas o Ivanildo chamou a atenção agora exatamente para a perda do bem. O nobre advogado argumentou na sua sustentação que a proprietária da moto e genitora da pessoa que foi com ele apreendida, era detentora de boa-fé. A lei não toca nesse assunto. A lei não depende da autorização do proprietário. A lei se refere que os veículos utilizados no tráfico deverão ser apreendidos e poderá ser decretada a sua perda. Por essa eu confirmo e parabenizo a citação do nobre relator. Quanto à ação em si, eu acompanho na íntegra, negando o provimento. Veja, na verdade, a situação concreta não se está diante de uma decisão judicial que determinou a perda do bem, que poderia acontecer. Não,
Não estamos diante dessa situação, que pode até acontecer, se fosse o caso. Pode até, caso sobrevenha a condenação no processo criminal em que há a imputação do tráfico de drogas. No caso aqui, há uma ação civil na qual a parte alega que sofreu dano, que a motocicleta foi apreendida e está imputando ao Estado a responsabilidade por esses eventuais danos ocorridos enquanto essa motocicleta esteve sob a custódia do Estado. O eminente desembargador, relator, desembargador Evanildo, analisou a situação com percussiência, apontando que a parte apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a ação do Estado. Então, por isso é que eu não tenho como deixar de acompanhar Sua Excelência, seu voto. Então, proclamo o resultado, a turma, unanimidade de votos, negou provimentar o apelo nos termos do voto do relator. Agradeço ao advogado Júlio Quirino. Tenha um bom dia e até uma outra oportunidade. Não há mais registrado aqui pedido de sustentação oral. Há, no entanto, um pedido de preferência no embargo de declaração, no agravo do instrumento, no HC 15240-78. A ordem da é um processo físico. A doutora Camila está presente aqui. Eu vou proclamar. Não há nenhum destaque com relação a esse processo, o embargo de declaração, no agravo interno, no habeas corpus. Interposto por Gabriela Raizila Lima de Lima. Eu vou ler aqui a ementa do julgado, já que não há nenhum destaque com relação a este processo. Penal, processual penal, embargo de declaração, alegação de omissão, conhecimento dos embargos, inocorrência de omissão, recurso que visa a rediscussão de matéria satisfatoriamente analisada, impossibilidade, não acolhimento. A mera alegação de omissão é suficiente para o conhecimento dos embargos de declaração, sendo a análise da efetiva ocorrência do defeito matéria do mérito. 2. Não é omisso o acordo, pois quando o deciso evidenciou os limites cognitivos da via de estreito do habeas corpus e não permite dilação probatória, muito menos supressão de instância para inadequada substituição do juízo a corpo na valoração de provas dos autos de origem. Não provimento. Posso trazer a proclamação, decisão unânime, à míngua de qualquer destaque ou divergência neste processo. Então, proclamo o resultado de embargo de declaração no agravo de interno no habeas corpus 15240-78. Foi negado o provimento nos termos do voto relator, decisão unânime. Agradeço a presença da doutora Camila. Até outra oportunidade. Tenha um bom dia, doutora. Bom dia, Excelência. Um outro processo que foi pedido preferência, então vou aguardar o julgamento. Ah, sim, também é. Ah, tá. É porque há um equívoco aqui de Fred, ele colocou a advogada solicitando a doutora Carolina Braga. É da mesma banca, Excelência. Ah, é, tá certo. Eu vi a senhora, então pensei que era. Então é um outro, é um HC, é o 155 da relatoria, HC 155 da pauta, é o HC 1115-86-2023, da relatoria desembargador Evanildo Coelho. Parte advogado solicitando a doutora Carolina Braga, o paciente é Juan de Araújo Manu, é o paciente. Desembargador Evanildo, Vossa Excelência poderia, não me parece que haja alguma divergência em relação a isso, proclamar o resultado deste habeas corpus, por gentileza. Anunciar. Sim, senhor presidente. Sim, senhor presidente. Foi pela denegação da ordem. A turma, unanimidade de voto nos termos do voto do Estado, que negou a ordem de habeas corpus no HC 1115-86-2023, nos termos do voto do relator. Agora, em definitivo, agradeço a participação da doutora Camila e até outra oportunidade. Bom dia, doutora. Agradeço. Bom fim de sessão a todos. Até logo.
Não há mais pedido de sustentação oral. Deixa eu só verificar aqui a planilha. O 12 já foi anunciado, os processos com a participação do desembargador Demócrito também já foram anunciados. O 23 da pauta física é uma apelação criminal 573, 558, dígito 4, da relatoria do desembargador Evanildo. Eu sou revisor. A turma, a unanimidade de votos, deu passivo provimento ao recurso, nos termos do voto dissidente do desembargador Honório, desembargador revisor, ao qual anuiu integralmente a relatoria, desembargador Evanildo. Esse é o 23. Tem mais algum pedido de adiamento, Fred? Alguma coisa não, né? Fora os anunciados? Não. Não. Ok. Peraí, há um que eu me lembro aqui e ia escapar. Há um processo que é da relatoria do desembargador Paulo Augusto, está na pauta. Certo. Ele foi inserido como fora de pauta. Aí eu já tinha observado a situação e já registrei a retirada dele. Então, peraí. Então, qual é esse processo? É bom Ele registrar. é um 169. É o É outro da relação. um HC, qual é o número dele? Deixa eu voltar aqui para os proclamados. Peraí. Só um momentinho que está carregando aqui o sistema. 169. O HC 169-225-35-2003, da relatoria do desembargador Paulo Augusto de Freitas, fica adiado para a próxima pauta. Isso. O HC 225-35-2023, da relatoria do desembargador Paulo Augusto de Freitas Oliveira, fica adiado para a próxima pauta. Não há mais nenhum registro com relação a isso, a eventual divergência, tanto dos processos físicos quanto do JR. Então, proclamo o resultado geral. Os demais processos da pauta física, diante da inexistência de qualquer destaque, consideram-se julgados à unanimidade de voto, nos termos dos votos dos respectivos relatores. Os demais processos da pauta física, igualmente, em face da inexistência de divergência, consideram-se julgados à unanimidade de voto, nos termos dos seus respectivos relatores. Declaro encerrada a sessão, não havendo mais nada a discutir. Desejo a todos um bom dia e até uma outra oportunidade. Aliás, temos uma sessão extraordinária. Quarta-feira, excepcionalmente, na quarta-feira, às 9 horas, também por videoconferência. Bom dia a todos e até... Bom dia a todos. E um bom final, resto de semana. Abraço grande.